Bem-vindo ao canal Escatológico. Algumas pessoas já deixaram comentários em vídeos aqui do canal falando a respeito da Igreja Romana. E muitos deles escreveram assim, uma grande mentira, ou uma grande desinformação, afirmando que Jesus Cristo fundou a Igreja Apostólica Romana e que essa seria a igreja original de Jesus e a única igreja verdadeira e que teria 2000 anos. Então vamos aqui ver o seguinte. Em Lucas capítulo 9, versículo 28, Lucas narra a transfiguração de Jesus. Então diz assim, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. E suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Então Lucas, após tudo isso, ele narra um episódio bem interessante. João, o apóstolo do amor, ele fala assim, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Quer dizer, ele não seguia com o grupo de discípulos. Então Jesus disse, não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E no mesmo capítulo, ele vai narrando e chega um momento em que Jesus ele envia mensageiros à sua frente e aí eles entram em um povoado samaritano para fazer preparativos, porque Jesus estava se encaminhando até Jerusalém. Ele partiu resolutamente em direção àquela cidade. Mas aquele povoado não recebeu a Cristo. Narra aqui no versículo 53 do capítulo 9, assim, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, teria aí o espírito de destruição de pessoas, de seres humanos que não comungavam com suas ideias, pois Roma fez justamente isso, que Jesus repreendeu em seus discípulos. Nós vemos aqui os discípulos brigando por posição política, dentro do colégio lá dos discípulos, o colégio dos apóstolos. Eles já estavam ali disputando posições. E Jesus ensinou a eles a humildade. E vejam só que mesmo depois de terem visto a glória de Cristo, a animosidade deles cresceu. Jesus os repreendeu, dizendo para não brigarem por posições políticas, que é o que mais acontece na igreja romana, posições políticas. Tem aí um sujeito que se diz Papa, o papai, e que ele é chefe de um estado político, é um ser político, é um líder político, que nada tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, nada a ver, e ainda usurpa o poder que pertence a Cristo, se diz vigário, o vicário de Cristo,
Na verdade, ele usurpa o poder que pertence ao Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos é que temos a fundação da Igreja de Jesus Cristo. Ali não era igreja romana. Que igreja romana? Os romanos criaram a pena de crucificação. Os romanos perseguiam a igreja junto com os judeus, os fariseus, aqueles religiosos que não compreenderam a mensagem do Evangelho. Se Jesus Cristo disse, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Se Jesus disse isso para os seus discípulos, o núcleo, os discípulos judeus, né? Então o núcleo da igreja foi aquele pessoal ali, né? É o núcleo da igreja, foi justamente esses 12 apóstolos e aqueles que viram e presenciaram a ressurreição de Jesus. Então vocês podem ver lá quantos, né, em Atos está descrito, em Atos está descrita a quantidade de pessoas que viram aí Jesus ser elevado aos céus, lá para cima, tá? Então nós vemos aqui, vejam só, essa dita igreja que os romanistas falam, que foi a igreja fundada por Jesus Cristo, né, que Jesus falou que ele não veio para destruir os homens, essa dita igreja, ela criou a desumana Inquisição, que deixou rastros de sofrimento e dor de verdadeiros cristãos, que enfrentaram a forte intolerância religiosa da Igreja Católica Apóstata Romana. Então, essa é a igreja que Jesus criou? Jamais, meu amigo. Jamais. E outra coisa, não venham os papas dizerem que eles pediram perdão. É por isso que aconteceu essa Inquisição, porque primeiro, tá, a Inquisição ela só foi suspensa, ela não foi terminada, ela não acabou, ela só foi suspensa por um momento. E nós sabemos aí que esse dito Papa, João Bento, é Bento XVI, né? Esse dito Papa, Bento XVI, ele era justamente, antes de se tornar lá o Papa, ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o outro nome da Inquisição. Os caras só mudaram, eles mudaram o nome Inquisição, né, para a Congregação da Doutrina da Fé. Tá? E outra coisa, ele serviu nas fileiras lá do Bigodudo, né, que mandou queimar lá 6 milhões de judeus, certo? Em segundo lugar, a Bíblia fala claramente, Apocalipse 17, que Deus vai julgar essa Babilônia religiosa representada primeiramente por Roma. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, e com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é também é ele o 8º rei, e procede dos 7, caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. E esta Babilônia, ela vai cair, porque Deus vai julgar, certo? Deus vai julgar essa Babilônia religiosa, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, em segundo lugar, Deus vai julgar. Não adianta o papado pedir desculpa, não. Deus vai julgar conforme leia Apocalipse 17 a 19, tá? Que você vai entender o que vai acontecer com essa grande igreja apóstata. Então, essa igreja caída se tornou tão abertamente corrupta na Idade Média que podemos entender porque em muitos lugares os homens se levantaram em protesto. Muitas almas nobres rejeitaram as falsas reivindicações do Papa e, em lugar disso, olharam para o Senhor Jesus para terem salvação e verdade. Estes foram chamados hereges e perseguidos amargamente pela Igreja Romana. Tá? Essa igreja que muitos erroneamente dizem que Jesus fundou. Então Jesus fundou uma igreja para destruir os homens? Se o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Lucas 9. Vamos ler aqui, Lucas 9. Porque às vezes aí os caras não acreditam que a gente leu isso, né? Tá aí, ó. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Está aqui, para destruí-los. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O desumano Ad Extirpanda, emitido pelo Papa Inocêncio IV em 1252, foi um dos documentos que oficializou a perseguição. Este documento afirmava que os hereges deveriam ser esmagados como serpentes venenosas. Ele formalmente aprovou o uso da tortura. Vejam só, o dito vicário de Cristo aprovou o uso da tortura. Autoridades civis foram ordenadas a queimar os hereges. A antes mencionada bula Ad Extirpanda permaneceu daí em diante como um documento fundamental da Inquisição, renovado ou reforçado por vários papas, tais como Alexandre IV, de 1254 a 1261, o seu dito reinado, Clemente IV, que reinou de 1265 a 1268,
Nicolau IV, de 1288 a 1292, Bonifácio VIII, 1290 a 1303, e outros mais. As autoridades civis, portanto, eram ordenadas pelos papas, sob pena de excomunhão, a executarem as sentenças que condenavam os hereges e impenitentes ao poste. Deve-se notar que a excomunhão em si mesma não era uma coisa simples, pois se a pessoa excomungada não se livrasse da excomunhão dentro de um ano, passava a ser considerada herética e incorria em todas as penalidades que afetavam a heresia. Então, esse fato está aí descrito na Enciclopédia Católica, volume 8, página 34, The Catholic Encyclopedia. Os homens ponderavam em como poderiam inventar métodos que produzissem maior tortura e dor. Um dos mais populares era o uso da manjedoura, uma longa caixa na qual o acusado era amarrado pelas mãos e pés, de costas e esticado por cordas e sarilhos. Este processo deslocava as juntas e causava grande sofrimento. Grandes torqueses eram usadas para arrancar as unhas e ferros aquecidos ao rubro eram aplicados em partes sensíveis do corpo. Muitos foram rolados sobre superfícies cheias de lâminas afiadas. Havia o parafuso de polegares para desarticular os dedos e botas espanholas, que eram usadas para esmagar as pernas e os pés. A Virgem de Ferro era um instrumento oco com o tamanho e a forma de uma mulher. Facas eram arrumadas de tal maneira e sob tal pressão que o acusado era lacerado em seu abraço mortal. Este instrumento de tortura era benzido com água benta, inscrito com as palavras latinas que significavam glória seja dada somente a Deus. Então essa descrição se encontra no livro de Homer W. Smith, Man and His Gods, da cidade de Boston, Little, Brown and Company, de 1953. Além de as vítimas terem suas roupas rasgadas, seus braços eram amarrados atrás das costas com uma corda dura. Pesos eram postos em seus pés. A ação de uma roldana suspendia-os no ar ou deixava-os cair e levantava-os com violência, deslocando as juntas do corpo. Enquanto tal tortura estava sendo empregada, sacerdotes, sustentando crucifixos, tentavam levar os hereges à retratação. A história do mundo de Hidpath inclui uma ilustração da Inquisição na Holanda. 21 protestantes aparecem pendurados em uma árvore. Um homem em uma escada está quase sendo enforcado e abaixo dele está um padre segurando um crucifixo. Hidpath's History of the World, volume 5, página 304. Alguns que rejeitaram os ensinamentos da Igreja Romana tiveram chumbo derretido derramado dentro dos ouvidos e boca. Alguns foram forçados a pular de abismos para cima de paus a pique, onde, estremecendo em dores, morriam lentamente. Outros eram sufocados até a morte, engolindo pedaços retalhados dos seus próprios corpos, engolindo urina ou excremento. À noite, as vítimas da Inquisição eram acorrentadas bem pregadas ao solo ou à parede, onde eram presas indefesas de ratos e vermes que enchiam aquelas sangrentas câmaras de tortura. Temos muitas descrições dos horrores causados por Roma, que muitos incautos aí ainda ficam afirmando que essa é a verdadeira igreja criada por Jesus. Uma blasfêmia sem tamanho, certo? Pesquisem, deixem de ser massa de manobra de pessoas inescrupulosas que ainda insistem em dizer que Roma é de Deus. Deus nos livre. Fica a dica. Vocês podem ler aí a bibliografia que narra todo esse horror, né, da Inquisição. E esse artigo foi escrito pelo pastor Francisco Eurico. A fonte é a Revista Fiel, ano 1, número 2.
Então esse aqui é um site muito bom, tá? Um canal muito bom, que é o canal do CACP. E aqui nós vemos aí, se você quiser contribuir, certo? Com o trabalho dessas pessoas que mostram aí a face oculta das seitas, né? Então é muito importante, tá, pessoal? Fica aí a dica.